Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, continuar falando sobre a SAF. Vixe, vocês estão percebendo, vocês estão vendo o que virou a SAF do Santa Cruz. Não, sério, tem como isso dar certo, pessoal? Tem como dar certo aí nessa SAF Santa Cruz? Agora tá uma briga entre clube e investidores, pô. Uma briga entre o clube e os investidores. A gente vai mostrar aqui, né? Bruno Rodrigues deu uma entrevista ontem dizendo que a SAF, ele sempre gosta de falar isso, né? A bola não tá com a gente, tá com eles, tá com os investidores. Dizendo que a SAF não tá andando porque 40 perguntas, mais de 40 perguntas, foram enviadas para os investidores responderem e eles até agora não responderam. Porém, os investidores ontem responderam essa fala do presidente Bruno Rodrigues, dizendo que realmente receberam as perguntas. Porém, as perguntas só chegaram para eles ontem às 4h18 da tarde. E a entrevista de Bruno Rodrigues foi de manhã. Não, vejam o que virou a SAF do Santa, pô. Tem como isso dar certo, pessoal? Não, tem como dar certo. Os caras estão brigando entre si, pô. Comprador e vendedor estão brigando entre si. Até um lado desistir, bicho. Vamos falar um pouco sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 32 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante a inscrição de vocês para a gente continuar crescendo, trazendo conteúdo diário sobre o Santa Cruz Futebol Clube do que envolve. Então, vamos embora falar de Santa. Pessoal, a SAF Santa Cruz, assim, eu continuo com o mesmo sentimento. Eu acho que essa SAF aí vai dar errado. Por tudo que tá acontecendo, velho. Agora os caras estão brigando entre si, pô. Um diz uma coisa, outro diz outra. Eles não se conversam mais. Um solta uma coisa na imprensa, outro solta outra coisa publicamente. Eles estão discutindo no meio de todo mundo. Discutindo na internet, tá discutindo, bicho. Meu irmão, eu tô sem acreditar nessa SAF Santa Cruz, pô. Virou um negócio assim. O amadorismo imperou aí, pô. Uma negociação que os caras conversaram durante meses. Durante meses os caras conversaram, os caras negociaram, discutiram, debateram. Durante meses, 6 meses de discussão desde que a vinculante foi assinada. E agora os caras vêm, em vez de se resolver internamente entre eles. Bicho, isso aí era muito simples, olha. A gente tá enviando as perguntas pra vocês. Vocês não responderam ainda. Tá? O que tá atrasando é por causa disso. Olha, não recebemos as perguntas ainda. E não ir pra mídia dizer que tá atrasado por conta de 40 perguntas que foram enviadas e os investidores dizem que não foi. Bruno Rodrigues ontem pela manhã deu uma entrevista ao GE. Né? Deu uma entrevista ao GE e disse que, dentre vários assuntos, de que, enfim, a SAF poderia ser outra, não poderia ser mais essa. Foi uma entrevista bem longa, né? E os principais pontos a gente tá trazendo aqui pra vocês. E ele, todo mundo sabe que a proposta vinculante chegou ao Conselho Deliberativo. A proposta vinculante chegou. A partir desse momento, os órgãos do clube se debruçaram em cima da proposta. Né? Comissão fiscal, os conselheiros criaram comissões temáticas, né? Vários grupos, cada um com um intuito. E esses grupos de conselheiros fizeram 40 perguntas, né? Para tirar dúvidas. Olha, essa parte aqui do contrato, eu não tô entendendo. Isso aqui vai ser como? É assim mesmo? Nosso questionamento é em relação a isso.
Para tirar dúvida, realmente, sobre alguns pontos da proposta. Certo? Mais de 40 perguntas. Bruno Rodrigues, ontem pela manhã, disse que o que estava atrasando, disse ao GE, né? Disse que o que estava atrasando foi que essas perguntas foram enviadas aos conselheiros e ainda não tinham sido respondidas. Por isso o atraso, né? Porque, segundo a fala dele, o clube estava esperando as respostas das perguntas para os órgãos do clube, né? Conselho Deliberativo, Comissão Fiscal, darem andamento ao processo da SAF, convocação da reunião do conselho para dar o parecer e depois convocar a AGE, ter a votação e o clube se tornar SAF. Certo? O trâmite é esse. Aí Bruno Rodrigues disse que os investidores não responderam essas perguntas. Essa matéria do GE saiu ontem às 7h30 por aí, 7h25 da noite, certo? Logo após essa matéria sair, a Cobra Coral SAF, que é o perfil criado no Instagram pelos investidores da SAF, soltou uma nota, né, dizendo que esse e-mail com as perguntas do clube sobre a SAF só chegou para eles ontem às 4h16 da tarde. Bruno Rodrigues disse que a SAF estava atrasada porque os caras não tinham respondido as perguntas. De manhã ele disse isso. Porém, os caras disseram que só receberam as perguntas de tarde. Como é que eles iriam responder as perguntas se eles não tinham as perguntas ainda? É a guerra de narrativas. Cada um diz uma coisa. Cada um diz uma coisa no clube, pô. E na SAF. Agora, pra provar era o quê? Pra provar print da hora que o e-mail chegou. Pra comprovar a fala deles. É porque o clube agora vai poder vir, não, a gente já tinha enviado antes e não sei o quê, tava no spam e tal, pode falar qualquer coisa. Tá a guerra de narrativas. Pra um ficar dizendo que o outro tá errado agora, pô. Né? Um agora tá dizendo que o outro tá errado. Tem como essa SAF dar certo, pessoal? Sério, tem como dar certo essa SAF? Não tem, velho, não tem. A Cobra Coral SAF ainda disse que convocou já, que pediu várias vezes para ter reuniões presenciais. Deles para responder às dúvidas dos investidores que nunca foram marcadas pelo clube. E para finalizar, disse ainda que estão, agora, né, que receberam o e-mail, ontem que receberam o e-mail, eles irão tentar responder o mais rápido possível. Então vejam o que virou a SAF do Santa. Tem como isso dar certo? Virou briga, bicho. Virou briga. É meio que pra ver, olha, eu quero que a SAF dê errado, então a gente vai ficar falando aqui, ó, pra ver que ele existe primeiro. Lembrando que tem uma multa aí pesada, viu? Tem uma multa pesada pra quem desiste desse contrato. E parece que o clube não tá se importando muito com isso, né? Porque Bruno Rodrigues já tá falando em outra SAF, com a SAF ainda em andamento. Ele falou na entrevista de ontem, né? Se a gente receber essa proposta, a gente pode receber uma proposta igual ou melhor do que essa. Ele falou ontem isso, pô. Como é que bicho, eu realmente fico sem entender. Como é que uma SAF tá quase fechada? Bruno Rodrigues que foi atrás dessa SAF, né? Porque tinha outra SAF já muito engatilhada. A SAF dos abnegados estava muito engatilhada. Bruno Rodrigues, por ele mesmo, buscou essa outra SAF. E agora ele vem com o discurso de que pode chegar proposta melhor. Porque agora a gente tem divisão. A gente tá na Série D ainda, bicho. Se a gente não subir o time hoje... Você acredita no acesso ao Santa Cruz hoje? Se você pegar no Santa Cruz hoje, com esse time do jeito que tá, com essa crise interna, externa, interna também, você acredita que o Santa Cruz vai conseguir subir, vai conseguir o acesso esse ano? Se não subir a Série D de novo, meu amigo, é a mesma situação que eles pegaram a gente esse ano.
É a mesma situação. Sem divisão a gente estava no passado, mas a gente já tinha conseguido divisão para esse ano. Né? Então já tinha divisão garantida. Vai ser a mesma coisa, a gente tem divisão garantida pro ano que vem, porque conseguimos pelo Pernambucano. Mas continuamos na mesma merda da Série D, pô. Então não mudou nada, a gente continua na mesma merda. Agora se a gente subir pra Série C, aí é outra coisa. A gente realmente deu uma subida de divisão aí, pode ser que a proposta melhore. Mas, velho, a Santa Cruz aí, velho, eu realmente não acredito. Virou briga entre os caras. Né? Cada um diz uma coisa pra tentar destabilizar o outro. E tá uma relação horrível. Não tem como dar certo a minha opinião. Quem gostou do vídeo assado, dá like, chave no canal, ativa o sininho. Tamo junto, obrigado a nós. Valeu!